Olá, seja bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. Aqui quem fala é o Davi e eu quero puxar aqui na memória dos inscritos. Vocês lembram que eu já trouxe para vocês algumas informações do meu livro, do Diário do Davi, que eu escrevi ao longo de anos, e eu mostrei para vocês que quando se trata de coisas reais, envolvendo capetistas reais, a coisa é feita com muitos cálculos, inclusive das próprias estrelas. Os símbolos que eles fazem, segue as direções, segue a ordem planetária, é uma coisa difícil inclusive de reproduzir. Não é à toa que os caras que conseguiram fazer isso com precisão e conseguiram contato real como Aleister Crowley, não foi só ele, mas ele foi o principal, eles ganharam muito dinheiro, ganharam inclusive o contato de muitas celebridades como os Beatles. Isso acontecia porque essas pessoas não acreditavam em nada, estavam vazias, elas queriam provas. Não foi à toa que o nosso Cristo Rei disse que bem-aventurado aquele que crê sem ver. Porque se você é do tipo que diz, olha, eu só creio se eu ver, aí meu amigo, o outro lado está pronto para fazer isso. Deus diz, não atentarás o Senhor teu Deus. Já o outro diz, se você quer provas, vem até mim e eu te provarei. E é o caso, meus irmãos, infelizmente. Eu vou trazer duas matérias para vocês, matérias da mídia, certo? A gente vai ver cada uma, mas vá anotando aí, vá juntando aí nos seus botões as matérias. A primeira foi enviada pelo nosso querido irmão Silviomar Ramos. Um abraço forte para o Silviomar, sempre antenado. A dica dele é exclusivo, primeira igreja luciferiana do Brasil, fica no sul fluminense. As margens da Dutra, construção tem chamado a atenção de todos que passam pela estrada. Em entrevista ao Diário do Vale, fundador fala sobre seus objetivos. Uma matéria de 15 de março de 2024, você está vendo a imagem aí, eu tive que censurar, porque é uma pouca vergonha também, além de ser extremamente maligna, também ela é indecente. Marque essa data, 15 de março de 2024, tá certo? Memorize essa data. Agora eu vou para a segunda matéria, a gente vai voltar para essa aqui. Ela é de Johnson Michael, um abraço forte também para o nosso irmão Johnson. Ele manda outra matéria aqui que fala do cometa do diabo. Visita o céu das Sete Lagoas, prepare-se para um espetáculo astronômico. Essa matéria é de 22 de março de 2024. Então você veja que essas coisas sempre estão alinhadas, meus irmãos. Cometa do diabo, inauguração de uma igreja luciferiana. Essas coisas não são feitas por acaso. Por exemplo, vamos raciocinar. Se nós dois, eu e você agora, você que está vendo esse vídeo, nós dois vamos se juntar aqui. A gente quer fazer uma igreja. Para a gente fazer uma igreja, a gente precisa de quê? De grana. A menos que eu tenha uma casa, você tenha uma casa, um espaço para que a gente chame os outros irmãos aqui do canal mesmo, para ficar ali trocando ideia, falando da palavra de Deus. Para fazer isso, meus irmãos, a gente não tem esse espaço, então a gente precisaria de dinheiro para pelo menos alugar. Então veja bem, como é que esses caras conseguem, sem ter essa quantidade de fiéis que possam manter a estrutura, porque a estrutura precisa de fiéis, a verdade é essa, não tem como manter a estrutura sem os fiéis. Então como é que faz isso, Como é que dá para fazer isso? Eles vão desdobrar aqui que eles têm 1,5 milhão de seguidores e que BBB bababá, mas se fosse assim, pessoas que têm 1,5 milhão de seguidores viveriam muito bem, e eu conheço vários youtubers que têm até mais inscritos do que isso e vivem na pindaíba, não teria grana, para montar uma coisa dessa. Como é que esses caras têm grana? Quem paga esses caras? É isso que o povo deveria pensar. Vamos ver aqui a matéria, eu nem conferi, vou ver junto com vocês. Em cerca de 6 meses, Itatiaia, no sul fluminense, vai deixar de ser conhecida apenas por abrigar o primeiro parque nacional do país. É que já está em fase de acabamento a primeira igreja luciferiana do Brasil, às margens da Via Dutra. De acordo com seu fundador e sacerdote, Mestre Jonan, já chama logo de mestre, a escolha do local foi estratégica. A igreja em estilo neogótico com pitadas de brasilidade, toda em preto e vermelho, pode ser vista tanto por quem vai ao Rio quanto por quem vai a São Paulo. No fim das contas, pessoas de diversos estados poderão conhecer, mesmo que de longe, a igreja luciferiana e contíguo a ela o castelo de Quimbabá, Canta Galo. Antes de a gente passar para a segunda parte da matéria, meus irmãos, sempre que
algum cristão faz uma crítica a isso, aí já vem logo, é porque os cristãos são intolerantes, mas não. Quando você louva a Deus, quando você fala de cristianismo, você está falando perdão, moralidade, respeito, todas essas coisas que a doutrina cristã, né, inclusive trazendo os 10 mandamentos, não ceifarás vidas, não roubarás, tudo isso. São coisas que está dentro da Constituição. Inclusive as constituições foram formadas e os países estão virando uma bagunça porque estão abandonando essa bússola. A bússola da verdade, a bússola que trouxe realmente o progresso para o mundo. O mundo era uma bagunça. Depois do cristianismo foi que a coisa começou a se consertar, né? Ah, Davi, mas teve muitas vidas ceifadas. Não é o cristianismo que manda. Foram pessoas que estavam ali em lideranças, inclusive fazendo parte dessa seita aqui. Dessas seitas. Infiltrados dentro do cristianismo e usando a espada, quando o próprio cristianismo deixa claro: quem usa a espada vai falecer da espada. E os 10 mandamentos confirma: não matarás. Então não tem desculpa, não tem espaço para isso, certo? Então quando o cara monta uma seita dessa e quer ser respeitado como religião, o próprio Estado, nesse caso, se fosse intervencionista a favor do povo, ele deveria dizer não, porque esse tipo de doutrina ele tem o oposto a esses valores: depravação, eliminar vidas, sacrifícios, desrespeitos, tortura e um monte de coisa no meio disso. Então não é uma questão de intolerância religiosa. Não estamos falando aqui de Buda, estamos falando de uma coisa que tem um maligno, ele que foi homicida desde o começo, está escrito assim, e os seus seguidores concordam com isso. Ele que veio para eliminar e destruir, é o pai da mentira. São esses valores que eles querem levantar e colocar em igualdade com os alicerces da democracia, que é o cristianismo. Então, não. Isso aqui não deveria ser legalizado e mais. Traz maldição para o país. Até porque não é uma coisa feita por homens. Isso aqui é guiado pelas espiritualidades. Para ele chegar a Dutra para construir sua igreja, teve influência dos espíritos. A espiritualidade me encaminhou para cá. Rapaz, é incrível isso aqui, família. Eu acabei de falar com vocês, juro pra vocês que eu não tinha lido. Dou minha palavra de honra aqui pra vocês, eu não tinha lido. Tô lendo aqui, ó. Cara, confesso que eu já falo há anos, ó. Pra ele chegar a Dutra, vou colocar aí pra você ver. Para construir sua igreja, teve influência dos espíritos. A espiritualidade me encaminhou para cá. Foi uma coisa que muito convém. Quando vim comprar esse terreno aqui, eu era do exército ainda. A espiritualidade me fez comprar aqui. Fiz uma casa e ficou nessa. Mas hoje em dia, com eles, espiritualidade, me pedindo para fazer a igreja, foi tudo ordem deles, da espiritualidade. Comecei a obra, resume John. Ele não quer, ele usa espiritualidade para não dizer demônios, né? Meus irmãos, eu já me deparei com algumas situações que tenho certeza que essas coisas já tentaram até ceifar a minha vida e eu sei o que é isso. É o mal puro. Eles não deixam a pessoa em paz. E sabe como é que eles vão capturar você, seus filhos? Talvez você tenha uma fé forte. Eu mesmo não, Davi. Deus que me livre. Mas às vezes um filho seu, uma filha sua, um parente seu, um amigo seu, está passando por um momento de dificuldade, confuso, fragilizado. E é aí que ele encontra a brecha. Ele tentou o próprio Cristo, meus irmãos. Vocês têm que entender isso. E ele veio de frente, ele veio quando o Cristo estava forte? Não. Ele esperou um momento de maior fragilidade, 40 dias de fome, sono e sede. 40 dias, meus irmãos. Cristo com sua vida humana por um fio. Aí ele chegou. Ele chega nessa hora. Então, uma coisa dessa, nenhum de nós está realmente imune. Só Deus é que nos protege disso aqui, meu irmão. Porque você pode perder um parente seu, um filho seu, uma pessoa que você ama muito, e num momento de revolta você cair nos braços dessas coisas aqui. Fechar um pacto e nunca mais na tua vida ter sossego. Você sabe que eu posso sair, inclusive, da plataforma por falar esse tipo de coisa. Mas eu já disse pra vocês, estou sendo o máximo respeitoso possível com as pessoas. Elas fizeram essa escolha, eu lamento, não estou xingando nenhuma. Mas essas entidades são perversas. Aí eles seguem nessa agenda, né? Que inclusive, sabe aquele cara lá do País Gelado? Ele já classificou aquele grupo como maldoristas. Eu vou inclusive colocar a matéria, a print da matéria para você ver. Eu não vou narrar isso aí. Dê uma pausa e leia. Veja aí, você tá vendo enquanto eu falo. Isso quer dizer que o cara do País Gelado é bonzinho? Lógico que não.
Quer dizer que nós apoiamos? Óbvio que não. Agora eu estou dizendo para você que não tem santo nessa história. Preste atenção. Deixa eu continuar. No contexto da divulgação para essa religiosidade, vai ser ótimo. As pessoas olhando essa obra vão acabar aceitando mais a nossa parte religiosa, que antes era muito escondida, acrescenta. Nunca deixou, né, de ser. Aí eles já entram aqui em preconceito, né? Preconceito e não sei o que. Eu nem vou ler esse lixo aqui, né? Aí eles falam o seguinte, ó, um dos vídeos mais assistidos de Mestre Jonah nas redes sociais é o em que recebe em seu castelo em Itatiaia um jogador de futebol conhecido, mas não identificado, que a título de agradecimento pela graça alcançada através de um pacto luciferiano, doou para a igreja luciferiana nada mais, nada menos que 1 milhão em notas de R$100, 50 e R$20. É um presentinho que prometi para os grandes lá, disse o jogador no vídeo. Quando eu fizer um gol, vou mandar um alô para você. Você vai ler meus lábios, prometeu ele. De acordo com Jonah, a cerimônia de inauguração da igreja luciferiana vai acontecer em cerca de 6 meses, com direito a uma grande festa. O templo em si não será muito diferente das igrejas cristãs, uma fachada clássica, embora rubro-negra e com a cruz invertida, bancos de madeira e até púlpito. O diferencial serão as cores, é claro, as imagens. Mais pra frente, Mestre Jonah pretende estender seus domínios, já comprou os terrenos em frente à igreja para construir o santuário do Exus, com mais de 30 imagens de até 6 metros de altura, comprada por no mínimo 40 mil cada. Para ver, aí tem aqui, né, eles indicam a entrevista, olha, você vê que a própria mídia fica enlouquecida, né? Ficam vibrando com isso aqui, né? Que só vai trazer maldição para o nosso país. Aí você veja aqui a questão do cometa, ó. O cometa do diabo, né? A partir de abril, os moradores de Sete Lagoas terão a oportunidade única de observar um dos cometas mais brilhantes já conhecidos, o 12 Pembroke, também conhecido como o cometa do diabo. Esse evento celestial é imperdível, pois o cometa leva 71,3 anos para completar sua órbita ao redor do Sol, o que significa que a próxima chance de vê-lo será apenas em 2095. Os antigos, meus irmãos, ali pro lado da Grécia, né, quando eles viam essas estrelas assim, eles consideravam um mau sinal, né? Porque trazendo para o cristianismo essas crenças é como se fossem os sinais dos caídos, estrelas que estão lá no alto, coisas celestes caindo, né, em decadência. Então era visto como um mau sinal. No Brasil foi feito o quê? Foi ensinado as pessoas a fazerem um pedido, ou seja, fazer um pedido às entidades que estão caindo lá do céu, ou seja, os demônios. Então tudo isso é simbólico, meus irmãos. Agora tem gente que nunca estudou e se mete a falar. Por quê? Porque ele está jogando um joguinho que tem um monte desses sinais, né, desse simbolismo. Até tava vendo uma treta de 2 youtubers grandes aí, eu não vou citar, né, porque a gente não quer pegar a carona no nome de ninguém. Eu não faço isso e acho ridículo quem faz, né? Mas 2 caras grandes aqui do YouTube e um acusando o outro. Olha, a tua guitarra tem isso, o outro dizia, não, teu chapéu tem isso. Cara, qualquer símbolo que você for pegar, esses símbolos que são criados aí como modernismo e tal, todos eles vêm de origem pagã. Qualquer um que você pegar, por mais diferentinho que ele esteja, vai ser de origem pagã, querendo ou não. Os próprios jogos são cheios disso em seus roteiros. Os caras fecham os olhos para isso. Eu não vou acreditar não, porque esses caras são loucos, né? Pois é, mas você acreditando ou não, não deixa de ser verdade. Então esse cometa aqui, resumindo para vocês, ele foi descoberto em 1812 e ganhou o apelido diabólico devido a uma explosão em 2023 que distorceu sua coma. A nuvem de poeira e gás que circula o núcleo em forma de chifres, tá vendo? Então eles observam tudo isso aqui, família. Isso aqui é os astrônomos, né, falando, os astrólogos aí. Aí eles ensinam aqui quando é que você pode ver, de 19 a 20 de abril, né? Com picos de visibilidade no dia 20. Procure um lugar longe das luzes da cidade, com o céu bem estrelado e noite sem luz. Isso aí você sabe, né? Sem nuvem. Procure um lugar mais aberto. E se você quiser ver essa coisa aí, né? Quando eu vi, né, o livro que é atribuído a Salomão, e tinha isso também. Tem as passagens dessas coisas aí e determinados rituais e entidades podem ser invocadas no passar dessas coisas. Eu não cito nada disso no meu livro, não coloco os dias, nada, já para que ninguém invente de querer
né, em um momento de fraqueza, entrar em contato com esses troços, porque eles não são como Cristo, que você é livre, né, que ele vem para aliviar a carga nas tuas costas. Isso aqui, meu irmão, ele pode te dar uma riqueza ali, como esse jogador mesmo, né, tá fazendo gol aí, recebendo muito dinheiro, mas o fim de um cara desse é triste, né, porque eles cobram muito caro, você fica escravizado por esses bens. Então, se for para eu ter assim, meu irmão, eu quero morrer pobre, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma, meus irmãos? Eu não quero isso para mim, né? O que eu faço aqui, sempre para vocês, é com a maior honestidade, coisas que eu uso e que a pessoa compra se quiser. Não tem nada de espiritualidade, nada. É só um irmão dando uma força ao outro, mais nada do que isso. Sem envolver espiritualidade. E manter o canal assim. A gente não ganha muito, mas já para manter o trabalho seguindo em frente. E o melhor de tudo, meu irmão, sem rabo preso, nem com pessoas, nem com essas entidades, né? A gente uma hora elogia um político, por exemplo, mas pode na mesma hora meter o pau de novo. É o que o povo não entende, do gado não entende nada. Pô, você tava elogiando o cara, agora tá criticando. Sim, fez merda, eu critico. Com perdão da palavra, eu não sou puta dele. Agora, se eu fosse a puta dele, ele me pagasse, né? Aí eu ia ficar calado. Mas fez merda, como eu elogiei muito o Gustavo Gaia, mas foi covarde agora. Se absteve aí num momento que o Brasil precisava dele, ele devia ter votado contra. É claro que a gente vai crucificar o cara por conta disso? Não, ele fez muitas coisas boas, tem feito coisas boas e ainda tem o nosso respeito. Mas pisou grave na bola. Nicolas pisou grave na bola, votou contra o povo. Gustavo pelo menos se absteve, né? E o Nicolas votou contra na questão dos 35% de etanol na gasolina. E sabe por que eu posso fazer isso, meu irmão? Porque eu não recebo nada de ninguém. Eu não fico atrás dos caras, responda o meu canal aí, vamos fazer uma parceria, jamais. Eles lá e eu cá com vocês. É isso que eu quero. Só isso, eu só preciso primeiramente de Deus e segundo de você que acompanha o meu canal. Mais nada, mais nada. Inclusive, meus irmãos, de coração, falando com vocês, o nosso curso sobre as criptomoedas só vai até dia 31, tá certo? O Alisson, que é gerente de banco, tá trabalhando muito nele e vai melhorar bastante, né? Quem comprou agora por esse preço promocional tem acesso vitalício. Então, se ele se tornar um curso mais para frente de R$ 1.000, R$ 1.500, quem comprou agora continuará tendo acesso, já que compraram antecipadamente e estão esperando todas essas melhorias. E o que já tem agora, meu irmão, como eu posso me dar de exemplo, e quem comprou agora também pode confirmar, porque estão passando as mesmas experiências, você já vai aprender, meus irmãos, tudo sobre as criptomoedas. Você vai aprender desde o básico até você conseguir transferir esse dinheiro para qualquer país do mundo. Então vale muito a pena, participe, não tem cursos desse preço, vocês sabem muito bem disso, vocês são antenados e com uma pessoa de confiança que vocês conhecem, que não é, pegou de um cara da Hotmart ou colocou conhecimento da própria cabeça sem estudar, sem nada, tá aqui o curso, compra e beleza. Não é assim. O nosso é bem estudado, feito por profissional. Então é um preço promocional e vai encerrar agora, dia 31. Pode ser que volte para o nosso canal? Pode ser, talvez volte, né? Mas eu não vou garantir. O que eu garanto é que até dia 31 estará aqui. Depois disso, já era. E quem comprar, isso sim eu garanto, não interessa o preço para que ele vá, continuará tendo acesso vitalício. Então faz um esforço, participa, meus irmãos, porque é uma coisa que eu estou fazendo e indico, certo? Não é uma coisa que você vai enriquecer todo o mercado, pode ser uma vendinha aí na tua casa, ela pode dar certo ou pode dar errado, e as criptomoedas você pode ter lucro ou pode ter prejuízo também se você for muito afobado. Então estude, aprenda, é importante você entender como funciona, por que aumenta, por que baixa, tudo isso você vai aprender no curso, desde a dar a primeira clicada até começar realmente a fazer as suas transações. Então aprenda, meus irmãos, é a única defesa que você tem contra certos imperadores que reinam por aqui, né? Já tem lei na Europa, nesse exato momento, limitando as transações em dinheiro e isso vai acontecer no Brasil, o Drex está vindo aí, não demora muito, aprenda a se proteger. Não se esqueça que começou a segunda temporada lá no canal Emerson Davi com H, eu não vou deixar link aqui, mas vocês procuram, aparece os cards aí no final. Se você gosta de investigação paranormal, rolês de moto, de carro, tudo isso está nesse canal, tá certo? Então acompanha, você que gosta. A segunda temporada das investigações começou, tem 2 vídeos que eu tirei dessa segunda temporada e exibi aqui para vocês, muitos de vocês viram e o restante é todo inédito, né? Então o primeiro que foi exibido aqui passou e agora eu acho que é o 5º ou 6º que já passou aqui.
né? E o resto não, todo inédito. Pronto, do próximo sábado jamais foi exibido e vai estrear às 19 horas no próximo sábado. Então eu espero vocês lá também. Fiquem com Deus, meus irmãos. Agora sim, fui!